Beleza, Paulo? Vou fazer aqui ao vivo, né? Então, a questão de seleção do personagem, botar alguns personagens na tela para a gente selecionar e fazer, quando a gente carregar o jogo, mostrar esse mesmo sprite lá e também os NPCs, né? Os NPCs sejam diferentes, iguais, proporcionais, vamos dizer, ao personagem que a gente criou. Então, eu vou criar uma nova cena aqui, né? Com empty, tá? Criei uma cena vazia, criar uma câmera aqui, criei vazia, acabou vindo sem a câmera. Criar a câmera, criar um Canva, tá? E Canva, certo? Associar, né, essa câmera nesse Canva, botar aqui também para ele ser proporcional, tá? Então, beleza, vamos lá. Botar uma imagenzinha aqui de fundo nele, só para a gente ter uma cor. Escalonar ela aqui para poder preencher o fundo todo. Só dar uma corzinha nela aqui. Beleza. Então vamos começar pelos personagens. Como é que eu faria aqui o personagem? Eu já faria a seleção do personagem para cada personagem ser um botão. Para facilitar, para que seja clicável, quando eu clicar em um, ele já ser esse botão, tá? Então vou o I, né? Button, tá? Vou deixar aqui como se fosse um botão. Posso deixar ele como se fosse proporcionalzinho aqui, quadradinho, tá? Então 160 por 160. Jogar ele para cá também, 200 afastado, né? 200 por X. Posso copiar esse botão, tá? Deixar esse daqui a posição em 0 e um outro aqui como se fosse para 3 personagens, né? Botar o outro para cá afastado 200 para o outro lado. O que a gente pode fazer? Esses botões eles têm um nome, né? Eu posso deletar esse nome, tá? Deletar o nome aqui de cada um e botar na imagem do botão um sprite. Eu posso até já selecionar aqui, tá? Então ali já ficou um dos personagens. Aqui um outro, tá? Escolhi um outro personagem. E aqui um terceiro personagem, tá? Beleza, então já tem os 3 personagens aí. Se eu desse um play aqui, do jeito que tá, então já seria clicável, tá? Com os 3 botões, beleza? Com os seus 3 personagens. Agora vamos embora deixar, né, como se fosse marcado que esse personagem está selecionado. Eu posso também vir aqui e criar uma imagem, tá? Aumentar ela aqui um pouquinho, para que ela fique exatamente do tamanho do personagem. Eu jogo essas imagens para trás, tá? Vou duplicar aqui, duplicar, só para elas ficarem atrás aqui dos personagens. Porque como é que eu vou fazer? Tá? Posicionar aqui certinho na posição do personagem e outro aqui. Então, qual vai ser a ideia? Quando eu clicar em cima de um personagem desse, ele vai ficar com esse quadrado branco atrás, mostrando que está selecionando o personagem. Até criar um textinho aqui para ficar mais bonitinho. Tá? Vou botar aqui, selecione o personagem. Tá? Puxar esse texto para cá, deixar ele centralizado. Posso diminuir um pouquinho esse texto, está muito grande. Deixar centralizado aqui o texto, botar um negritozinho, beleza? Selecione o personagem. Se eu desse o play aqui de novo, as imagens ainda estão atrás, né? Então, o que, que a gente vai fazer? Agora que a gente já desenhou aí, vamos criar nosso script. Tá? Clicar aqui, create, seleção, personagem. Seleção, personagem. Beleza? Abrir aqui nosso VS Code. E o que, que a gente vai fazer? Então, aquelas imagens, cada imagem dali, eu quero para ele só aparecer uma no momento em que eu clicar
no personagem, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou criar aqui um public game object. E um detalhe, né, é que quando eu boto aqui esses colchetes, eu já transformo isso num vetor. O game object aqui vai ser um vetor, tá? Então eu vou botar aqui imagem, seleção, tá? Então ali a gente já tem um vetor. O que eu vou fazer? Eu vou também botar aqui, criar uma funçãozinha, tá? Public void seleção, tá? Seleção imagem, tá? Que é quem vai me mostrar a imagem. Então, o que eu vou fazer? Toda vez que eu clicar em um daqueles botões, eu quero que só me mostre a imagem daquele botão que eu cliquei, tá? Então, eu posso passar aqui como parâmetro, tá? Int, bora botar aqui index, tá? Poderia ser um valor qualquer, botar um index. E o que acontece? Vou salvar aqui, vou voltar lá para Unity. Tá? Só de compilar, não é para dar nenhum erro. E vou criar aqui também aquele empty, eu vou botar aqui controlador, tá? Só aquele que vai receber o script geral aqui. Então vou adicionar a esse controlador a seleção de personagens. E pode ver aqui, ó, que imagem seleção, tá? Ele já é um vetor de game objects. Então eu vou só pegar aqui, ó, essa imagem, imagem 2, imagem 3, tá? Só para eu botar aqui na ordem, eu vou pegar essa terceira imagem, jogar ela aqui para cima, tá? Só para ficar aqui condizente, ó. Essa daqui vai ser essa daqui é do meio, essa daqui é a terceira, tá? Vou botar aqui só img 0, img 1 e img 3, tá? Só para a gente deixar organizadinho, essa daqui é a imagem de fundo, tá? img fundo, só para a gente não confundir. Tá? Só salvar a nossa cena aqui, rapidão. Eu tinha salvo. Cena, seleção, personagem. Beleza. Nossos personagens também. Bora só botar aqui rapidinho para a gente organizar. Então aqui, persona 1, persona 2 e persona 3, tá? Só para a gente deixar organizado também, imagem de fundo, tá? Aqui, txt título, é bom a gente sempre deixar as coisas bem organizadas. Beleza? Então vamos lá no nosso controlador, e essas imagens de fundo, eu vou só puxá-las para cá, ó, tá? Joguei, já apareceu um ali, ó. Então se eu abrir aqui, ele já me mostra que tem um elemento, tá? O img eu jogo aqui em cima do nome, ó, da variável, tá? E aqui não é para ser 3, tá? É para ser 2, só para deixar mais organizado. Vou lá no controlador, vou pegar um img aqui e jogar aqui. Então eu já tenho um vetor com essas 3 imagens aqui, tá? Então quando eu clicar em um dos botões, tá? Quando eu clicar em um desses botões aqui, eu vou chamar aquela função que está lá no nosso controlador, tá? Então aqui o nosso controlador, ele tem uma função, né, que já é aquela que a gente criou, essa daqui, ó, de seleção de imagem. Então eu vou clicar aqui nesse persona 1. Vou adicionar um clique aqui para ele, chamar o nosso controlador, que ele já tem aqui o de seleção de personagem, seleção imagem, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui para o nosso segundo personagem. Se eu tivesse feito isso aqui antes de criar os personagens, antes de duplicar, né? Ficava mais organizado, tá? Aqui é o controlador. Né? Seleção personagem, tá? Mesma coisa para o terceiro aqui. Controlador, seleção imagem, tá? E a gente vai passar os parâmetros aqui. Então esse primeiro ele pode ser o 0, o segundo aqui eu vou passar como parâmetro 1 e o outro eu vou passar como parâmetro 2, tá? Que a gente já usa a numeração lá do nosso vetor. O que a gente vai fazer aqui dentro do nosso script agora? Então, como a gente já tem lá o GameObject, eu vou fazer aqui um loop, tá? Fazer um for,
abrir aqui e vou botar de int i igual a 0, tá? Fazer o que? Enquanto int i, partindo de 0, enquanto i for menor do que o nosso vetor ali, length, tá? Que é o tamanho do nosso vetor, tá? Length, enquanto ele for menor, o i vai ser incrementado, tá? I mais mais, então lacinho de for. Então ele vai fazer essa incrementação dentro de um for. E vou botar aqui dentro desse laço for um if, tá? Um ifzinho que ele vai ser o quê? Se o index que a gente está passando for igual ao elemento do vetor, ele vai deixar ele visível. Se não for, ele vai deixar invisível, tá? Então eu faço o quê? Eu faço um else aqui também, tá? E eu vou fazer aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer aqui? Dentro desse for, tá? Eu vou fazer o quê? If i, né? Que é o nosso índicezinho que a gente está correndo aqui dentro do last for, igual a index, que é o valor que a gente está passando como referência. Então ele vai fazer com que aquela imagem, né? Imagem seleção, eu vou usar aqui o índice dele, imagem seleção ponto set active, tá? Ele é um game object, tá? Vou botar ele para ser true. Se não for, tá? Se for diferente, se o izinho for diferente, então eu vou fazer com que imagem seleção izinho set active, tá? Seja false, tá? Então aqui simplesmente ele vai fazer uma varredura dentro desse nosso vetor de game objects e ele vai verificar se o index que a gente está passando quando a gente clica no botão é igual ao índice aqui do vetor que a gente está passando, e ele vai deixar cada uma daquelas imagens, né, ativadas ou desativadas, tá? Vamos voltar aqui para o nosso script, nossa aplicação. Ele vai compilar, ok, nenhum erro, certinho. Aí o que a gente faz aqui nas imagens? A gente deixa elas desativadas, tá? Inicialmente elas vão estar desativadas, porque só na hora que ele vai correr o script, aí que ele vai ativar alguma das imagens, tá? Então, ó, cliquei no personagem, ele ficou branquinho. Cliquei no outro personagem, ficou branquinho. Cliquei no outro personagem, tá? E com isso a gente já faz aqui o esquema de seleção de personagens, deixando só o personagem que a gente quer selecionado, tá? Então essa aqui é a primeira parte do tutorial, só para fazer isso. Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que guardar esse index que a gente está pedindo aqui numa variável que a gente não vai perder ela quando a gente passar para outra cena, tá? E quando a gente chegar lá, a gente vai só puxar esse sprite para dentro do nosso personagem, beleza? Essa é a primeira parte aqui do tutorial.